Então agora, meninos, vamos falar sobre o equilíbrio num campo de forças. Ou seja, eu vou ter então agora, lembrando que eu fiz o teste e eu achei que fluido em equilíbrio num campo de força. Eu achei que essas aulas, se você colocar a aula numa velocidade 1, o vídeo do YouTube, fica ideal para vocês assistirem, porque às vezes eu demoro desenhando, né? Então vamos lá, vamos desenhar aqui. O primeiro desenho é para dizer que o nosso fluido ele está em equilíbrio num cilindro. Então eu tenho aqui o cilindro. E esse cilindro, então, ele vai ter duas superfícies, né? Uma superfície aqui, que é a boca do cilindro, e o fundo do cilindro. Nessa superfície superior, a gente vai colocar como referência o ponto P', e esse ponto P', ele ele está nas coordenadas x e y, e a Z, porque o cilindro está em longo de Z, ele está num Z mais um DZ, ou seja, é infinitesimal a altura desse cilindro. Então, eu tenho aqui esse ponto aqui, que é o ponto P, e eu vou ter também um ponto aqui embaixo, de referência aqui dessa superfície, que é o ponto P, que vai ser o X, Y e o Z. Então, ele tem uma altura DZ, certo? E ele está todo preenchido com líquido. Então, a altura dele, desse ponto até esse... até esse ponto aqui, é uma altura dz. E eu quero dizer que o z vai ser positivo para cima, tá bom? Esse aqui é o z, ele cresce para cima. Certo? Então, aqui, se a gente está falando infinitesimalmente, eu tenho aqui uma superfície, que é a superfície ds', e aqui embaixo a superfície ds, né? Que no caso é o elemento de área, elemento de superfície e o elemento de área, tanto faz. Tem o ds e o ds', mas eu posso dizer que esse ds e esse ds', eles são exatamente iguais, porque esse cilindro é reto. Então, eu vou apagar aqui essa linha e dizer que eles são iguais. Então, aqui em cima vai ser a superfície ds e embaixo também a superfície ds. Aí eu tenho as minhas direções, que foi o que a gente viu na aula passada, né? Que a gente tem que a pressão no interior do fluido, ele não depende do ponto das direções, né? Se ele tá aqui com N chapéu ou menos N chapéu. O que importa é a posição dele, ou seja, o ponto B ou o ponto P', onde que ele está. Mas aqui vou representar as direções, uma para baixo, uma para cima. E aí, as forças volumétricas que vão atuar nesse volume ΔV, né, que aqui a gente tem aqui uma variação de volume, onde eu posso chamar ele de ΔV, esse volume desse cilindro, as forças volumétricas que estão agindo aqui, elas vão ser de acordo com a origem desse campo de força. Esse nosso cilindro, ele está numa região onde tem um campo de força agindo, então esse campo de força, ele vai fazer uma ação aqui que é uma força volumétrica, não vai ter só as forças superficiais, né, de cada seção aqui de superfície que eu corte aqui no meu cilindro, nesse fluido que está no formato de um cilindro, né? Mas ele vai ter a força volumétrica. Por quê? Porque aqui agora está agindo um campo de força, e esse campo de força, ele dá origem a essas forças volumétricas. E aí essa força volumétrica vai ser um ΔF, vai ser igual a um Fzinho vezes o ΔV, onde esse F aqui, esse ΔF,
ele é a força volumétrica que atua nesse volume ΔV. E essa força Fzinho, esse Fzinho na verdade, é a densidade de força. Então aqui ele é a densidade de força. Que é o que? Densidade de força é a força por unidade de volume. Aí, se a gente estiver falando que esse campo de força é um campo gravitacional, vamos colocar aqui, né, um campo gravitacional. Vamos considerar então um campo gravitacional para ser esse campo de força, né? Então aí essa densidade de força, o que eu tenho aqui no campo gravitacional? Eu tenho que, vamos chegar aqui, o que é o F da densidade de força? O que é a densidade de força de um campo gravitacional? A gente tem que, para um campo gravitacional, as forças resultantes são igual a massa vezes a gravidade local. O que mais que a gente tem? A gente pode então substituir aqui no mg, eu posso colocar que é então esse F ΔV, não é? Que a gente definiu aqui em cima. Então, eu tenho que esse F ΔV, vou colocar aqui, ΔV, é igual a mg. E se eu passar esse ΔV para cá, esse vai ser então um elemento, eu vou ter então a densidade, não é? Porque eu tenho aqui o ΔV, massa sobre o ΔV vai ser a densidade. Então F é igual a ρ vezes G. Isso para o campo de força, se for um campo gravitacional, né? No caso do campo gravitacional. Se a gente trocar então aqui delta para infinitésimos aqui dessa força e desse volume, como que a gente vai ficar? A gente fica então que a força F, a derivada, né, da força, com a força e esse volume ao longo do eixo Z, então essa força volumétrica vai ser Fz. Essa força esse diferencial da força Z, né, esse infinitésimo da força Fz, volumétrica, vai ser igual então ao F, que é a densidade de força ao longo de Z, vezes a densidade de volume. Só que a densidade do volume vai ser o quê? Se eu colocar a densidade de volume, não, perdão, o ΔV, eu vou substituir ele pelo quê? Pelo ds dz, que é o que? A variação, né? Aqui a variação não, o elemento de área ao longo do eixo Z, eu vou ter o volume, né? Então aqui a gente tem dessa maneira a força volumétrica para. Por que a gente está procurando isso? Primeiro, vamos voltar. O que a gente está falando é que eu quero demonstrar, né, como são as forças, a ação das forças nesse fluido quando ele está em equilíbrio. Então, eu vou ter forças, a gente viu na aula passada, que é a última que eu gravei, eu mostrei as forças superficiais, né? Como que trabalha a força superficial. Mas como tem a ação desse campo gravitacional, então agora a gente precisa colocar as forças volumétricas, porque aqui nesse caso a força volumétrica ela existe. Então, agora eu vou fazer a somatória de todas as forças volumétricas e as superficiais. A força volumétrica é essa aqui que a gente acabou de definir, porque a gente está considerando uma força de campo gravitacional. Agora, se a gente estiver falando das forças superficiais, é o que a gente viu na aula passada, né? Que no livro ele está representado na 1.2.6, que a gente tem menos a pressão, que está, então, a diferença das pressões, né? A primeira vai ser ali no ponto P',
que é PYZ mais aquele diferencial ali de Z, ou seja, aquele infinitésimo ali da variação da altura do cilindro, mais a pressão no ponto XYZ. Isso aqui a gente definiu na aula passada. Isso aqui tudo DS. Isso aqui são as forças superficiais, né? Considerando o ponto P' e o ponto P. A pressão, né, nesse ponto, mais a pressão no ponto P. E aí, isso aqui vão ser as forças superficiais. Então, se eu quiser saber no total, eu vou somar, então, essas forças aqui, que são as forças volumétricas, e essas outras que são as forças superficiais. A gente viu que na superfície, então, vai ser só apenas a superfície superior e a superfície inferior. Não tem a superfície na lateral, não tem ação dessas forças superficiais. Ela pode ser desprezada, né? Ela não vai existir. Então, no total, se eu quiser saber quais são as forças que estão agindo sobre esse cilindro que está em equilíbrio, eu vou ter que somar todas essas três forças. Então, eu vou ficar com... se o líquido ele está em equilíbrio, então eu já sei que a força, a somatória dessas forças no total vai ser zero. E então, eu vou somar tudo, vai ser o FZ DSTZ menos P X, colocar aqui, né, colchete, X, Y, Z mais DZ, que é a pressão naquele ponto superior, mais a pressão no ponto inferior, X, Y e Z. Isso aqui, pessoal, a gente pode dizer que se a gente tem que a pressão, se eu coloquei esse sinal negativo aqui, eu vou colocar aqui dentro o sinal que eu copiei lá de cima, mas aqui dentro então vai ser o sinal negativo, porque esse positivo aqui, né, com esse negativo com esse negativo, a gente volta aqui nesse positivo. Então tá, a variação da pressão ao longo do eixo Z, tá vendo que em X e em Y manteve, mas o eixo Z ele mudou aqui, de Z para Z mais DZ. Então eu posso falar que é a variação parcial, porque aí no caso a gente só está considerando o eixo Z. O que é a derivada parcial? O que é a variação, a taxa de variação parcial? E quando a gente separa as três coordenadas, né? As três incógnitas aqui, eu posso derivar em relação a x, a y e a z. Então aqui, essa variação aqui é a variação da pressão ao longo do eixo z. Então vai ser a pressão x, que varia em x, em y e em z, derivada dele em relação a z, a derivada parcial, né? Essa aqui é a contribuição do eixo z. E aí a gente pode colocar aqui, substituindo, a gente vai ficar como? A gente vai ficar aqui 0 é igual densidade de força. Aí aqui eu vou ter esse dz, esse dz e esse ds, que a gente pode colocar eles em evidência, né? E aqui vai ficar só esse zf, ou esse fz, menos, né, a derivada parcial de P, que eu não vou colocar aqui a pressão, eu não vou colocar aqui o x, y e z, que a gente sabe, né, que ele tá variando em x, y e z. Isso aqui.
Desce, DZ. E nisso a gente chega então que essa densidade de força Fz, ela é igual ao que? A essa derivada parcial da pressão em relação a Z. Ou seja, a componente Z da densidade de força volumétrica é igual à taxa de variação da pressão com Z. E da mesma forma que a gente viu isso daqui, que a gente colocou a variação da pressão da superfície em relação a Z, a gente pode encontrar também da mesma forma quando a gente estiver calculando a densidade em X, que vai ser igual à taxa de variação da pressão em relação a X. E também vai ser igual à densidade de força em Y, igual à taxa de variação da pressão em relação ao eixo Y, né? Ou seja, se eu estiver falando vetorialmente, eu tenho então que o vetor densidade de força, ele é igual ao gradiente de quê? Da pressão. Isso aqui, gente, lembrando que essas três igualdades aqui são as equações básicas da estática dos fluidos, né? Isso aqui só vai ser verdade se eles estiverem estaticamente, né? Se a gente vai falando estaticamente dos fluidos. E aqui a gente conseguiu a densidade em Z, colocando a orientação em chapéu paralelo ao eixo Z, mas eu poderia colocar paralelo ao eixo X e achar essa, e paralelo ao eixo Y e achar essa outra aqui. Então eu chego que então a densidade de força é o gradiente da função pressão. E aí a gente pode chegar numa conclusão com isso, ó. Nesse caso aqui, onde a gente colocou a direção no eixo Z, né, paralelo ao eixo Z, o que a gente tem? A gente tem, então, que a densidade de força, como a gente falou ali atrás, a gente viu que a densidade de força é igual a ρ vezes G, né? Só que se a gente está falando isso aqui ao longo do eixo Z, então eu vou colocar aqui menos ρ G na direção K, né, que é a direção do eixo Z. E por que aqui é negativo? Aqui é negativo porque a força gravitacional ela é sempre puxando para baixo, certo? Então, a gente pode, então, a gente sabe que a pressão ela não vai variar no eixo X e no eixo Y, somente ao longo do eixo Z. Então, eu posso dizer que a densidade de força Fx é igual à densidade de força Fy e ambos são iguais a zero, né? Vou ter apenas a densidade de força em Z, né? E aí eu posso então colocar aqui, né, que F é igual ao gradiente de P, só que como esse aqui é zero e esse aqui é zero, então eu vou colocar apenas a parcial de P em relação a Z. Então eu chego então que F, que é a densidade de força, ela é igual à densidade, a derivada parcial, né, da pressão P em relação a Z, que é igual ao que? É isso aqui que a gente acabou de mostrar, o menos ρg, tá? E aí, o que a gente mostra aqui com isso? A gente mostra que a pressão, ela vai sempre diminuir com a altitude e ela vai sempre aumentar com a profundidade. Então, quanto mais profundo, vamos voltar aqui, quanto mais profundo eu tiver aqui, né,
eu tenho a pressão maior. E quanto mais eu tiver aqui em cima, mais a pressão vai ser menor. Então a pressão ela diminui ao longo da altitude e aumenta ao longo da profundidade. Lembra que na aula passada a gente viu isso, né? A gente viu que a primeira coisa que a gente viu da aula passada foi que não dependia da direção, a pressão dependia apenas do ponto, e realmente essa pressão é diferente dessa pressão aqui no ponto P e no ponto P', as pressões são diferentes, mas agora a gente achou a relação com a altura aqui ao longo do eixo Z. Quanto mais profundo, maior vai ser a pressão, e quanto mais raso, né, maior é a altitude, menor vai ser essa pressão. E aí a gente conclui essa seção 1.3 do livro do Moisés.